Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e vamos falar, pessoal, sobre o caminho mais realista para o XRP que pode desencadear uma alta de 1.250% se isso acontecer. Quem trouxe essa explicação, esses gráficos, essa informação é o Egreg Crypto e ele traz, né, esses 1.250% sobre uma alta, né, realista para o XRP e não aquela que você pode falar assim, ah, não, isso é impossível acontecer. Ele trouxe outro caminho, mas daí já é um pouquinho mais difícil. Este que ele traz é 1.250% realista ali a alta de XRP. Para quem não conhece, pessoal, o Egreg Crypto é um dos analistas mais top ali do Twitter, tá? Do antigo Twitter, hoje é o X, eu sigo ele, né? Sempre estou olhando ali para as informações gráficas que ele traz, tá? E ele compartilhou uma nova análise do XRP focando em um ativo que reagiu historicamente após recuperar a faixa da média móvel exponencial, que é a EMA no gráfico semanal. E historicamente, como ele traz, né, pessoal, ele recupera esse preço aí quando, né, ele toca ali, né, nessa EMA, na média móvel exponencial. Em sua publicação mais recente no X, o analista comparou ciclos de mercado anteriores e avaliou qual padrão histórico de expansão tem maior probabilidade de se repetir durante o ciclo atual. E a análise centra-se em três grandes altas do XRP em ciclos passados. Cada uma é representada no gráfico com uma cor diferente. E o Egreg Crypto argumentou que a estrutura do mercado favorece um movimento semelhante à expansão anterior de 1.250% do XRP em vez de sua alta histórica. Então ele argumentou vários ciclos que aconteceu, estruturas, né, antigamente, e ele traz, né, que essa estrutura que ele colocou, ele coloca que 1.250% seria aí uma semelhança, né, de ciclos anteriores que pode favorecer. Daí ele colocou aqui, ó, o branco, que é o movimento branco, né, 2.400%, o blue 1.000% e o green, né, o verde, 1.250%. Ele colocou aqui, né, esses dados históricos com movimentos, né, gatilhos aqui, ó, azul, branco e verde, e ele centra-se no verde, tá? Até então, o branco, o movimento branco seria 2.400%, mas ele colocou que o realista é o verde, tá? Daí ele coloca aqui, ó, de acordo com o gráfico compartilhado pelo Egreg, o XRP registrou repetidamente movimentos ascendentes significativos após recuperar e se afastar da faixa da EMA no gráfico semanal. E o analista destacou três exemplos históricos, que é os três preços que ele colocou. Primeiro, ele marcou o branco, né, o gráfico, mostrou o XRP subindo aproximadamente 2.400%. Esse movimento representou a maior expansão entre os três casos históricos apresentados. Então, pessoal, aqui já fala que esses movimentos históricos aconteceu, tá? O de 1.000, 1.250 e 2.400%. O segundo movimento, marcado em azul, registrou um crescimento de aproximadamente 1.000%. E o terceiro movimento, destacado em verde, apresentou esses 1.250%. E daí o Egreg explicou que o XRP ainda não recuperou totalmente essa faixa EMA na estrutura atual. No entanto, ele afirmou que ciclos anteriores indicam que um forte impulso de alta geralmente começa após essa confirmação. Seu gráfico mostrou o XRP sendo negociado abaixo de vários níveis importantes da EMA, mantendo uma estrutura que se assemelha a fases anteriores de acumulação e rompimento. E o analista também forneceu estimativas de probabilidade para cada cenário potencial de expansão. E ele afirmou que o cenário verde, representando uma valorização de 1.250%, parece ser o resultado mais provável para o XRP neste ciclo de mercado e, segundo a sua avaliação, a
probabilidade de XRP atingir uma valorização de 1.250% situa-se entre 50% e 55%. E ele afirmou que esse cenário se alinha melhor com a estrutura macroeconômica atual, as condições de liquidez e o ciclo mercado vigente. O Egreg também atribuiu a segunda maior probabilidade ao cenário azul, que projeta então um aumento de 1000%, e ele estimou a probabilidade desse movimento em torno de 30 a 35%. E o analista sugeriu que esse resultado poderia ocorrer se o ímpeto enfraquecer antes do esperado ou se as condições de liquidez permanecerem limitadas do mercado. O analista também, ele colocou um cenário menos provável aí, que é o padrão de alta de 2.400%, probabilidade entre 10 e 15%. Ele afirmou que o XRP provavelmente precisaria de extrema euforia do mercado, entrada substâncias de liquidez e uma verdadeira febre de mercado para que esse nível de expansão ocorra novamente. Então ele coloca esses cenários com porcentagem, probabilidade, e a maior delas seria a verde de 1.250%, de 50% a 55%. O foco permanece na estrutura do mercado. O Egreg, ele concluiu sua análise enfatizando que a estrutura de mercado continua sendo mais importante do que o ruído do curto prazo. Ele afirmou que a trajetória de expansão verde oferece atualmente a perspectiva mais realista para o XRP, caso o ativo recupere com sucesso a faixa da EMA no gráfico semanal. No gráfico anexado à publicação, que eu vou mostrar para vocês, também projetada aí possível faixa de preços associados a cada cenário de expansão, com a configuração verde visando então níveis perto de 15 doletas, enquanto a projeção branca mais agressiva estendia significativamente mais alto. 15 dólares, 17 dólares é o que os analistas especialistas de mercado já vêm colocando o XRP em outro ciclo, que foi o ciclo passado, depois do grande alta do XRP, que bateu 3,66 ali, os especialistas colocavam em torno de 17 dólares. Então essa configuração verde que o Egreg traz, ele bate ali em níveis acima de 15 dólares. Aqui está a publicação dele, tá, pessoal? Ele coloca aqui qual movimento histórico na faixa EMA é mais provável. Time frame semanal, historicamente, explodiu o XRP depois de recuperar e expandir mais longe na faixa das EMAs, 2.400 no branco, 1.000% no azul e 1.250 no verde. Agora a pergunta é, qual movimento é mais provável nesse ciclo? E daí ele coloca aqui, pessoal, baseado em estrutura macroeconômica, XRP ainda negociado abaixo da faixa da EMA, condições de liquidez, maturidade do ciclo, realidade de expansão de capitalização de mercado. E aqui está a avaliação e a probabilidade. O movimento 1.250% mais provável. 50% a 55%, como dito, é o que mais tem a sua probabilidade mais alta. Isso se alinha melhor com a estrutura atual do ciclo e condições mais amplas do mercado. Então, ele coloca um movimento de 1.000%, 30% a 35%, movimento branco aí 2.400%, de 10% a 15%. E resumindo, a expansão verde atualmente parece ser o caminho mais realisticamente estrutural para o XRP, e se a faixa das EMAs for devidamente recuperada, que ainda não se recuperou. Aqui está o gráfico, pessoal, como ele coloca aqui, ó, faixa branca, tá, pessoal? Onde ele colocou aqui o impeto de alta, colocou também o impeto de alta no azul e no verde, que seria o mais provável, né? Provavelmente 15 dólares para o verde, 27 dólares para o branco e para o azul 12 dólares, né? 12 dólares no azul, 15 dólares para o verde e 27 dólares, quase o dobro, para o branco. Probabilidade estatística dele em ciclos anteriores, verde levaria a melhor, né? Onde seria um ciclo, né? Uma alta mais realista. Hoje XRP em torno de 1,40, né? Por aí naquela faixa de 1,40, 1,50, fica naquela ali. Para subir, né? Então esses 15 dólares representaria então 1.250%, como análise aqui do Egreg Cripto. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.